Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu estou mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Bom, nessa quinta-feira o presidente do clube, Alexandre Campelo, soltou um vídeo lá na Vasco TV explicando algumas situações que aconteceram nos últimos dias no clube. Saída de dirigente, a ida do Rossi para o Bahia, a possível renovação de contrato do Guarim, a possibilidade do Dedé voltar a vestir a camisa do Vasco, mas falou principalmente sobre orçamento de futebol. Isso engloba tudo um pouco disso, né? A não permanência do Rossi, a possibilidade de chegada de reforços, renovação e principalmente a saída de alguns dirigentes do clube que deixaram exatamente a diretoria por conta de não concordar com os gastos direcionados para o futebol em 2020. Qual a grande questão que ele levantou ali? Para ele, isso segundo palavras dele, ele gostaria de gastar cerca de 4 milhões com folha salarial em 2020 e as pessoas que saíram, os diretores, vice-presidentes que acabaram deixando a diretoria, pensavam num gasto próximo a 3,3 milhões. Diferença de 700 mil. Não acho um valor realmente significativo, mas só para tentar entender alguns comentários que ele fez, porque esse é um tema que eu inclusive já escrevi diversas vezes, já fiz vídeo aqui no canal, já fiz um falando sobre como o Vasco gastava como G12 e jogava como Z4, que explicava exatamente isso. O fato do Vasco gastar 4 milhões, 5 milhões ou 10 milhões com futebol não é necessariamente o que vai definir se ele vai ter um bom time ou não. Um exemplo disso é o Cruzeiro. O Cruzeiro acabou de ser rebaixado com uma das maiores folhas salariais do futebol brasileiro. Não é simplesmente gastar dinheiro que monta um elenco forte. É saber gastar esse dinheiro. E aí entra na grande questão que eu já cansei de bater aqui. O Vasco em 2019, segundo ele próprio, começou a temporada com uma folha salarial de 4 milhões, 4.200. Ou seja, basicamente o que ele imaginou para 2020. E os reforços do Vasco naquela temporada, nesse início de temporada passada, foram exatamente Felipe Bastos, Danilo Barcelos, Ian Sassi, Lucas Mineiro, jogadores que sequer permaneceram no Vasco, alguns que não terminaram sequer o ano no clube, ou se tornaram reservas, atuaram muito pouco, caso do Bastos. Nessa folha salarial de 4 milhões do Vasco, teve, por exemplo, aumento salarial com renovação de contrato de Luiz Gustavo, William Maranhão, Bruno Silva, contratação do Bruno César, que foi titular em 5 jogos só no Campeonato Brasileiro, jogador trazido com status de camisa 10, mas um jogador que sabidamente vinha de lesão em Portugal, assim como o Marquinho. Depois o Vasco ainda aumentou a folha salarial do Campeonato Brasileiro, contratando Marquinho, jogador que passou quase 2 anos sem atuar antes de voltar ali no início de 2019, jogar pelo Atlético Paranaense, time sub-23 do Atlético Paranaense, e o Vasco decidiu apostar, e segundo o próprio presidente, aumentando o orçamento para que o clube não fosse rebaixado do Campeonato Brasileiro. Bom, e para não tentar ser rebaixado do Campeonato Brasileiro, o Vasco contratou Richard, Marquinhos e Cleiton. Eu acho que não faz muito sentido nesse tipo de contratação. Não é que o Vasco extrapolou a folha salarial em 2019, contratando um grande craque. Aí você pode falar, pô, Garane, mas ele contratou o Guarim. Quando o Guarim estreou pelo Vasco, o Vasco estava se tornando 11º do campeonato. Jogou os minutos finais ali contra o Botafogo, o Vasco já era 11º. Quando ele foi anunciado, o Vasco já era 13º do campeonato, que foi a posição que terminou. O Vasco já vinha numa ascensão. O Vasco não corria, claro, corria risco de rebaixamento, como a maioria dos times naquele momento poderia ainda ser rebaixado. Mas o Vasco não dava sinais naquele momento em que o Vasco contratou o Guarim de que seria rebaixado. O próprio Cleiton, quando foi contratado, quase um mês antes do Guarim, o Vasco já era 13º com 6 pontos de vantagem para o 17º. O Vasco já vinha fazendo uma campanha mais sólida. Verdade que a grande contratação do Vasco em 2019 para fugir do rebaixamento foi a chegada do Vanderlei Luxemburgo. Não foi nenhum jogador. Não foi os reforços que chegaram pós-Luxemburgo agregaram muito pouco a esse elenco. Tem o Richard, que se tornou titular e mesmo assim saiu questionado. O Guarim, que caiu nas graças da torcida, mas disputou pouquíssimos jogos pelo time, principalmente como titular. O Vasco, inclusive, passou alguns momentos de incerteza ali na reta final, quando se falava até em Libertadores, e o Vasco realmente tinha essa possibilidade com a formação do G8, tanto que o Fortaleza chegou a ter chance, inclusive Fortaleza que passou uma parte do tempo, depois que o Vasco saiu da zona de rebaixamento,
passou atrás do Vasco, quase conseguiu uma vaguinha no G8 ali ainda, o Vasco tinha essa chance e pecou ali em alguns momentos, até cheguei a escrever sobre isso, numa ansiedade de colocar o Guarim entre os titulares. Ele começou entrando ali no segundo tempo, fez uma boa partida contra o Internacional no Sul, que o Vasco venceu, entrou bem contra o Botafogo, depois tentaram encaixar ele, talvez até para justificar o fato de ter extrapolado o orçamento, tentaram colocar ele antes do tempo, o Vasco começou a mudar a formação, sair do 4-3-3, jogou algumas partidas no 4-4-2, 4-2-3-1, não rendeu tanto, o Vasco perdeu alguns jogos bobos ali. Ele, quando tinha a bola, realmente mostrava muita qualidade individual, muita técnica, mas coletivamente ajudava pouco porque estava visivelmente fora de forma. Então o Vasco tentou impor um Guarim ali, talvez de forma precoce, depois já nas últimas partidas não, ele já jogando muito bem contra o Cruzeiro, por exemplo, fez uma boa partida, enfim. O Vasco, na verdade, não extrapolou o orçamento em 2019 para evitar o rebaixamento, só se extrapolou com o Vanderlei Luxemburgo, porque as contratações feitas, com exceção do Guarim, não foram num ponto de elevar o nível, de qualificar de tal maneira o elenco do Vasco. O Vasco, na verdade, dispensou muito mais jogador nesse período pós-chegada a Luxemburgo do que realmente contratou jogadores. A chegada do Guarim já se deu no momento em que o Vasco estava estável ali na tabela. Ganhava um, perdia outro, oscilava, a torcida criticava, mas dificilmente passava da 14ª posição. Não tinha um grande risco para o clube naquele momento. Já tinha se afastado muito bem. Então, para a gente analisar isso, o Campelo diz que, declarou ali que 4 milhões daria garantia do Vasco permanecer na Série A. E ele próprio meio que se desmente, porque com 4 milhões em 2019, o Vasco não tinha um time para conseguir ficar na Série A, segundo ele próprio. Tanto que correu o risco de rebaixamento e ele extrapolou esse orçamento para contratar novos jogadores. É verdade que a base salvou o Vasco num grande momento do Campeonato Brasileiro, o surgimento do Thales Magno, a subida do Bruno Gomes, do Gabriel Peck, que deu mais opções que o Bruno César, por exemplo, inclusive, se eu não me engano, disputou mais minutos que o Bruno César. Enfim, a base foi muito mais importante para o Vasco não ser rebaixado, mais uma vez, como foi com o Thales salvando lá contra o Ceará na Série B em 2016, botando o Vasco de volta, Douglas Luiz em 2017, Paulinho, enfim. O Vasco, na verdade, o grande reforço do Vasco ainda do Luxemburgo foi a base e não essas contratações. Então a garantia de 4 milhões para 2020 também não quer dizer, a garantia não, o gasto de 4 milhões não dá garantia de que o Vasco vai fazer um grande time em 2020 que não vai ser rebaixado. Ah, mas Garoni, mas 3,3 milhões também não. Bom, se é o que cabe no orçamento, aí sim cabe à diretoria, aos profissionais do futebol, a conseguirem montar um time dentro dessa realidade do clube. Não adianta mais o Vasco ficar gastando acima, porque o que aconteceu em 2019 foi exatamente o que o Eurico fez em 2017 e até hoje o Campelo reclama. Em 2018, quando o Campelo assumiu o Vasco, assumiu a presidência, o Vasco não tinha dinheiro nem para passagem de avião para a Libertadores. O Vasco tinha que estrear naquela pré-Libertadores que o pessoal chama e não tinha dinheiro para pagar passagem. Por quê? Em 2017, o Vasco aumentou muito os custos do futebol, contratou Wagner, recebendo quase R$500 mil por mês, entrou na justiça depois cobrando, se não me engano, 8 milhões, contratou no meio do caminho o Anderson Martins, Ramon, trouxe o Breno, renovou com o Wellington, depois renovou com o Paulão, que agora está botando o Vasco na justiça, o próprio Anderson Martins colocando o Vasco na justiça também, enfim. O Vasco montou um time caro, tinha Nenê, que depois saiu, não conseguiu manter para 2018, ficou faltando dinheiro e time em 2018. Em 2020 é mais ou menos isso também. O corte radical que o Campelo diz que as pessoas queriam na folha salarial do clube se deve muito por conta de não ter acontecido essa austeridade em 2019. O Vasco teve a oportunidade de gastar menos em 2019 e optou por contratar 19 jogadores, por manter a folha salarial alta e aumentar ainda mais no segundo semestre. E como eu disse aqui, um pouco os jogadores dando realmente retorno técnico e a base tendo que salvar. Agora o Vasco não tem grandes opções, o Vasco não tem dinheiro para contratar, está impossibilitado inclusive de registrar seus jogadores, ou está até esse momento que eu estou gravando o vídeo aqui. Então o Vasco se apega, não tem muito o que fazer na verdade nesse momento. 3 milhões e 300 ou 4 milhões
não é nenhuma garantia de que o Vasco vai ter um ano tranquilo. O que a diretoria precisa saber fazer agora não é quanto vai gastar, mas como vai gastar esse dinheiro, como vai investir. E para isso precisa se livrar de alguns jogadores que ela mesma contratou. Cláudio Vinck e Bruno César, por exemplo, foram contratados pela atual diretoria. Tem ali o Rafael Galhardo, que foi afastado ou pelo menos foi informado de que não deve ser utilizado em 2020, que foi contratado pelo Eurico, mas outros 2 jogadores afastados foram contratados pela atual diretoria. Então não dá para falar em austeridade financeira sem ter essa garantia de que o dinheiro vai ser bem utilizado. Austeridade não é simplesmente não gastar, é gastar bem, e isso o Vasco tem deixado a desejar, não é de hoje, não é só com Alexandre Campelo, isso já vem de muitos anos dentro do clube. Bom, galera, é isso, saudações e até a próxima.